Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Esse vídeo que nós vamos gravar vai ser a respeito do sistema de fechamento de máquinas injetoras. É um assunto bastante pertinente, o pessoal de fábrica tem bastante dúvida como parametrizar isso. Então fique até o final e a gente vai trazer dicas de transformação relacionados não só ao sistema de fechamento, mas também ligado à proteção de molde, como que a gente parametriza isso, como que a gente identifica as posições, velocidades, cursos e tempos relacionados a isso. A gente pede desculpas aí por alguns vídeos o nosso áudio estar um pouco prejudicado por conta de configuração de equipamento, por conta de áudio de convidado também, que muitas vezes fica difícil a gente regravar. Então, mesmo assim, a gente está subindo. Peço que a rede traga suas dúvidas, que de repente a gente grava uma parte que ficou prejudicada, um entendimento que não ficou bacana. Então fique até o final que a gente vai elucidar toda essa questão do sistema de fechamento e posteriormente a gente vai ensinar também como parametrizar a parte de injeção. Então fique com a gente aí, assistam todos os nossos vídeos. Nós temos uma sequência lógica, nós temos a questão também de atender os colegas de rede que nos pedem informação perante as suas dúvidas. Então, vamos seguindo com o nosso entendimento. Então, vamos lá, pessoal. Nesses slides e na questão dos vídeos, a gente vai ensinar a parametrizar o sistema de fechamento de máquinas injetoras. Então, fique até o final, tire todas as suas dúvidas e tenho certeza que na fábrica você vai regular o sistema de fechamento, regular o sistema de proteção de molde, entender como funciona e trazer melhorias e benefícios para o seu dia a dia. Então, avançando o slide, aqui a gente tem basicamente os tipos mais comuns que a gente encontra na fábrica. Primeiramente, nós temos o sistema de fechamento hidráulico mecânico, que esse sim é um sistema bastante conhecido e muito aplicado dentro das fábricas, por conta da sua velocidade, por conta da sua economia de energia e por conta da sua, de ser, vamos dizer assim, o mais comum de encontrarmos na fábrica. Veja, nós temos o fechamento e abertura através dessas tesouras mecânicas. O ajuste de altura ele se dá por conta da regulagem dessa placa, onde ela vai avançar e recuar de acordo com a altura de máquina, altura de molde, me desculpe, perdão. O segundo elemento é o sistema de fechamento hidráulico, onde a abertura e o fechamento vai se dar através do avanço e o recuo desse cilindro hidráulico. Portanto, a altura de molde ela é dependente do curso desse pistão hidráulico e a abertura consequentemente. O terceiro item já é uma máquina de duas placas, um sistema um pouco mais moderno que vai aliar a questão da praticidade de você trabalhar com esse tipo de equipamento por conta dele economizar muito espaço e economizar muita energia, porque quem vai fazer o avanço e o recuo da placa vão ser pistões pequenos e o travamento vai se dar através desse elemento aqui que vai fechar e travar efetivamente o molde. Já a altura de molde vai acontecer nesses três tipos de equipamento. E esse sinal de travamento de molde é o que vai dizer para o equipamento que pode injetar que o molde está fechado. Bom, como é que funciona o fechamento de molde? Não é um parâmetro fixo, é um parâmetro variável. Por conta disso, você tem uma livre programação, tanto de velocidade, quanto pressão, quanto curso, aliado a um tempo que você determina para monitoramento, tanto do sistema de fechamento, quanto do sistema de abertura, quanto do sistema de proteção de molde. Basicamente, como funciona o fechamento? Nós temos o molde, esse molde ele vai fechar rápido, ele vai amortecer na questão da entrada de gavetas, colunas de molde, até você conseguir facear o molde. Faceou o molde, você consegue liberar a alta pressão. Nesse percurso, onde você tem o risco de ter danificações do molde, a gente chama de área de proteção de molde, que a gente vai explicar bem detalhadamente no vídeo,
e nas explicações, tá? Com relação à abertura, normalmente a gente tem uma abertura lenta, rápida e lenta no final para amortecer. Bom, isso é regra? Não. Isso funciona na maioria dos casos. Mas se fosse regra, a máquina não teria a questão de parametrização. Então vamos avançando aí, tirando as dúvidas, olhando os painéis. Com relação aos painéis, a gente trouxe um painel específico da Home, mas dá para a gente extrapolar para outros tipos de painel, tá bom? Então fique com a gente e vamos elucidar todas as dúvidas no sistema de fechamento. Bom, pessoal, aqui nós temos uma tela de um equipamento da Home, onde todo o acesso ele vai acontecer por conta desses ícones. Então, se a gente quiser acessar ao parâmetro de fechamento, a gente vai, logicamente, selecionar a questão do fechamento. Se a gente quiser acessar qualquer outra parte do equipamento, basta selecionar com o dedo ou uma canetinha, alguma coisa nesse sentido, você vai conseguir acessar, tá bom? Vou soltar um pouquinho o vídeo e vocês vão perceber. Apertou lá no ícone, apareceu aqui embaixo a setinha de fechar e a setinha de abrir e a setinha aqui de fazer o ajuste. Não é esse caso que a gente vai usar. Nós vamos primeiramente acessar ao parâmetro de fechamento. Bom, acessamos o parâmetro de fechamento, a gente consegue observar que a setinha está sendo direcionada do curso maior para o curso menor. Então a gente percebe que é fechamento e aqui no ícone superior, no canto esquerdo da tela, está demonstrando que página que nós estamos acessando. Bom, nós estamos numa Home, mas qualquer outro tipo de equipamento ele vai mostrar muito parecido esses parâmetros. Outra coisa interessante da gente verificar é que todo parâmetro ele vai ter velocidade, ela vai ter pressão e ela vai ter curso. Como que a gente identifica isso? Através da sua unidade. Então aqui milímetros por segundo já é uma unidade de velocidade. Bar é uma unidade de pressão. Segundos é uma unidade de tempo. Milímetro vai ser a unidade de abertura desse equipamento. Então, portanto, a gente consegue observar que o fechamento, a gente tem uma velocidade aqui decrescente. Quando ela atinge uma determinada posição, ela começa a ser crescente novamente. As pressões, vocês podem perceber que ela está numa pressão relativamente baixa, mas ela ainda diminui mais e depois ela aumenta. Por que que isso acontece? Bom, todos esses parâmetros são variáveis, você consegue escalonar tanto velocidade, quanto pressão, quanto também escalonar os cursos. Então a gente consegue perceber que no curso também a gente tem uma decrescente. Então esse molde ele vai fechar, quando ele atingir essas posições aqui, ela vai começar a entrar numa transição de pressão e de velocidade para proteger o molde, até chegar numa posição que o molde vai estar praticamente fechado e entrar alta pressão. Isso vai ser a proteção de molde. E esse tempo é o tempo que ele vai monitorar para que isso aconteça. Por exemplo, aqui nós estamos verificando que desse curso até o 08 gastou 0,64 segundos. O tempo de monitoramento para que isso alcance está como 5 segundos. Então a gente pode reduzir esse valor até para 1 segundo, por exemplo, até para 0,7 segundos. Está um tempo bastante elevado aqui nessa programação. Mas saibam que todo o equipamento ele tem um monitoramento de tempo de proteção de molde. Então aqui, se ele não alcançar esse curso, em 5 segundos ele vai abrir, mas não precisaria deixar esses 5 segundos. Bastaria que deixássemos 0,64 ou um pouco acima disso para que a máquina não entre em alarme e abra dizendo que não alcançou a posição de proteção de molde. Olha lá, você tem livre acesso a esses parâmetros. E aí, você consegue identificar qual é o parâmetro que você tem que colocar no equipamento olhando na lupinha. Então aqui, ó, basicamente, essa lupinha ela identifica qual é a posição que o molde está no momento. E aí eu vou colocar essa máquina para fechar até ela alcançar
uma determinada posição, que é aquela que a gente vai determinar no painel. Vejam, olha lá, ela chegou numa posição de 0,6 milímetros. Essa posição é a suficiente para que a gente consiga travar o molde. Então, a gente vai colocar um valor um pouquinho acima disso. Olha lá, a máquina entrou em alarme, vamos resetar o alarme, voltar para a posição e setar exatamente a posição que o painel nos mostrou. Essa é a posição minimamente que o equipamento aceita para efetivamente entrar com essa pressão, e é essa pressão que vai travar o molde. E aqui tem uma relação direta com a tonelagem, não é o caso do vídeo, mas saibam que aqui vai te dar uma relação de tonelagem. Avançando o vídeo, olhando na lupinha de novo, a gente consegue observar que esse molde está travado. Como é que a gente sabe que esse molde está travado? Primeiro, que esse valor está zero. Essa é a velocidade de abertura. Então dá para observar que a máquina abriu, né? Se a gente alterar esses parâmetros, olha lá a posição que a máquina deu na régua e olha a posição que a máquina efetivamente atingiu. Então isso tem muito a ver com a rampa de desaceleração do equipamento, tá? Então tudo isso daí você consegue regular no equipamento. Entrando na parte de extração, deixa eu dar uma pausa aqui. Basicamente a gente consegue ver que a setinha está mostrando o avanço do extrator e aqui a posição que foi programada no extrator. Da mesma forma que a gente fez isso no fechamento, vai acontecer isso na extração. Então a gente também tem velocidade, a gente tem pressões e a gente tem cursos. Aqui está uma programação de pressão escalonada. Nem sempre você usa esse escalonamento. Sempre você precisa habilitar o tipo de extração. Isso sim, se você não habilitar o extrator, ele não vai funcionar. Então aqui, setinha para frente, extrator para frente. Setinha para trás, extrator para trás. Posição de avanço, posição de recuo. Pressão de recuo, velocidade de recuo. Pressão primeira de avanço, pressão segunda de avanço, velocidade primeira de avanço, velocidade segunda de avanço. E assim que funciona basicamente a programação de extração. Como que a gente determina esse parâmetro? Também na lupinha. Olha lá a lupinha e agora a gente vai olhar no extrator. Ó. Tá vendo? Ele conseguiu alcançar 40. Se eu programar 42 ou 43 aqui, ele não vai alcançar nunca. Então a máquina não vai ter sinal de extração. Mesma coisa vai acontecer se ele não alcançar a posição de retorno. Certo? E aí também tem uma posição que você vai determinar aonde vai acontecer a liberação do extrator. Ó. Nesse caso aqui, 260 milímetros. Bom, é isso, pessoal, na parte de fechamento e posição de extração. Espero que tenha ficado claro como que esse equipamento funciona na parte de parametrização. Eu vou tentar mostrar ainda a parte de proteção de molde um pouco mais para frente, num vídeo mais elaborado, falando só de proteção de molde, mas aqui a gente consegue já ter ideia de como a gente faz a regulagem do fechamento e o que determina basicamente a posição de fechamento. Tá? Então, esse foi Dicas de Transformação de hoje e posteriormente, a gente vai fazer a dicas de transformação parametrizando o sistema de injeção, mostrando passo a passo aí como que a gente entra no painel, como que a gente acessa os parâmetros, como que a gente entende realmente essa parametrização. Espero que vocês tenham gostado e comentem, tragam suas dúvidas e sigam o nosso canal. Muito obrigado. Até mais.